Olá! Nesse exemplo de aplicação do ANSYS Granta Selector, apresento um procedimento de seleção de material para a indústria automotiva. Nessa demonstração, você verá o exemplo de uma seleção sistemática, utilizando o Performance Index Finder. Essa válvula do sistema de aceleração é produzida inicialmente em latão. Buscamos um material alternativo que apresente propriedades mecânicas equivalentes. Esta estrutura requer rigidez à flexão para operacionalizar de maneira adequada. Existe uma limitação com relação ao diâmetro deste componente. Entretanto, há liberdade para o ajuste da espessura. Uma restrição à temperatura de trabalho também é verificada, e a resistência a determinados fluidos é requerida. Por fim, uma boa estabilidade dimensional e um processo de fabricação por estampagem ou injeção são critérios obrigatórios. O objetivo deste estudo é reduzir a massa do componente e o respectivo custo. Na interface do ANSYS Granta Selector, ativamos a opção de gráfico e seleção e habilitamos todos os materiais vinculados à biblioteca padrão de materiais. Vamos buscar o nosso material de referência dentro da biblioteca específica de ligas de cobre. Criamos um gráfico na sequência, utilizando a ferramenta Performance Index Finder. No eixo Y, definimos que o esforço ao qual o componente está submetido é a flexão. Buscamos otimizar a massa desse componente. No eixo X, buscamos a mesma consideração de esforço mecânico, entretanto, buscamos otimização de custo. Os materiais que melhor atendem esses dois critérios estão apresentados na parte inferior esquerda do gráfico. Como comentado, o componente precisa ser obrigatoriamente produzido através de um processo de estampagem ou injeção. Habilitamos o Process Universe, filtrando os materiais passíveis de ser estampados ou injetados. No gráfico, os materiais que não passam desse critério são apresentados em cinza. Vamos criar um novo filtro, neste caso de propriedades térmicas, definindo um regime de trabalho de temperatura de 190 a menos 40 graus. Também definindo um valor de coeficiente de expansão térmica entre 16 e 20 microstrains por grau Celsius. A durabilidade também é importante, de forma que o componente precisa resistir à água salgada e também a solventes orgânicos. Retornando ao gráfico, conseguimos visualizar os materiais que atendem a estes critérios. Aqui temos os materiais admissíveis e adequados para a substituição. O último ponto a ser avaliado é o impacto da variável livre no sistema. Uma vez que estamos modificando o material construtivo, devemos também ajustar a efetiva rigidez do componente. Neste caso, buscamos uma equivalência de rigidez entre o latão e os demais grupos de materiais. No Performance Index, a variável livre é a espessura, ou seja, qualquer variação de volume do componente está vinculada à nova espessura. Nesse novo gráfico, ao verificar os materiais poliméricos em azul, vemos que o range de volume apresenta a ordem de 1,7, comparativamente com o latão, nosso material de referência. Isso demonstra que, para manter a rigidez do componente, será necessário incrementar em 70% a respectiva espessura. Como resumo deste projeto, identificamos um material polimérico alternativo para o latão. Esse material apresenta 60% de redução de peso e 75% de redução de custo. Entretanto, para manter a rigidez do sistema, necessitamos incrementar em 70% a espessura da válvula.